Estamos de volta com a sua revista eletrônica aqui no canal 36 da NET. E agora chegou o momento do quadro Eu S.A. A nossa coach Carolina Linhares vai responder a pergunta feita pelo Roberto Ramos. Ele pergunta o seguinte: Carol, eu possuo 8 anos de carreira na área financeira e agora, com a chegada do final de ano, um dos meus objetivos para 2013 é dar um up em minha carreira, portanto na mesma, né, que ele segue. Então ele te pergunta, você tem algumas dicas para me sugerir, me mostrar como eu posso evoluir? Legal, bacana. O melhor ainda é ele ter colocado também que ele tem 8 anos de carreira. Porque a gente tem que entender que carreira tem o seu ciclo como a nossa vida. Criança, adolescente, adulto, a carreira também tem os seus ciclos. E quando a gente tem 8 anos de carreira, a gente já não está mais no começo, mas ainda não está, ainda não é respeitado com uma pessoa com uma carreira muito trabalhada e assim por diante. Então a gente chama que na fase biológica é como se não fosse mais criança, mas também não adolescente, é o pré-adolescente. Qual seria o tempo ideal, assim, para que a pessoa seja considerada, assim, profissional, né, naquilo que faz? Geralmente são 15 anos de carreira, isso, porque a gente entende que uma carreira tem de 35 a 40 anos, né? Então a gente, 15 anos é um tempo de carreira onde a pessoa já pode estar, assim, mais confortável, né? Ele já é mais respeitado, eu tenho 15 anos de carreira. Área, né? Geralmente sim, geralmente sim. Mesmo tendo passado por várias etapas. Assim, exatamente. Funções. Às vezes não necessariamente na mesma área, mas áreas que se complementam, né? Então não necessariamente, por exemplo, ou até um exemplo do programa de hoje, né? Estamos falando com pessoas que trabalham com gastronomia, chefes na área de gastronomia, como também nutricionista. De repente, uma nutricionista pode migrar para a área de gastronomia, como uma pessoa da gastronomia pode fazer um curso de nutrição. Então, assim, são carreiras similares, né? Elas se complementam. Então, não necessariamente precisa ser a mesma. Mas entender essa fase da carreira é muito interessante porque hoje em dia ele já não é mais cobrado como criança, né? No sentido, e ele já, o chefe, a empresa já está esperando um resultado dele mais maduro, né? Então, isso é bem interessante para a gente poder até pautar as dicas, né? São várias dicas que, na verdade, eu estou dando não só para o Roberto Ramos, mas estou dando para todas as pessoas no sentido de evoluir a sua carreira, dos cuidados que a gente tem que ter. Eu até trouxe um slide e gostaria de passar dica por dica, porque eu acho que vai ficar mais fácil de as pessoas visualizarem. Então, a primeira dica é o seguinte: não faça inimizades no trabalho. Principalmente porque a gente não sabe se o nosso inimigo de hoje vai ser o nosso chefe de amanhã. Então, manter um bom ambiente, saber fazer amigos no ambiente de trabalho é fundamental. A segunda dica é, quando você ouvir uma crítica a algum colega, nem concorde nem discorde. Fale algo positivo apenas. Por quê? Hoje em dia as empresas de fato buscam pessoas que têm um olhar mais positivo sobre as coisas. Não aquelas pessoas que ficam buscando defeitos ou aquelas pessoas que ficam buscando intrigas. Então, seja ameno. Nem quando o colega tem razão, ao que ele se refere, ao que ele fala? Olha, na verdade, a questão é o seguinte, não o objetivo não é desqualificar nem qualificar. É a gente não entrar na briga do outro quando não é tua, né? Então é nesse sentido. Eu acho que isso é uma dica extremamente importante. A terceira é o seguinte: se você apresentou um trabalho e ele foi elogiado, xeroque e guarde numa pasta. Por que isso? Porque tu não sabe quando é que tu vai precisar utilizar esse trabalho como referência. As pessoas não guardam os seus melhores trabalhos para depois criar um portfólio, né? Então, ter um portfólio dos teus trabalhos bem feitos, eles servem para muitas coisas no futuro. Tanto para promoções, quanto de repente para busca de uma nova colocação no mercado. E então, cuide disso como se fosse uma documentação. E as pessoas não têm esse hábito, né? Dica, bem legal, bem lembrado mesmo. A quarta é, sempre peça conselho para o seu chefe direto. É incrível como as pessoas têm dificuldade de
pedir feedback. E muitas vezes também o chefe tem dificuldade em dar. Então, as pessoas assim, talvez tenham um pouco de medo, né? De receio do que elas vão ouvir. Então, preferem. Então, a melhor coisa é ouvir enquanto dá tempo de ouvir, do que de repente você não pediu e daqui a pouco está tão desgastada essa relação profissional que tu não tens mais como, como consertar, né? Então a dica que eu dou pro Roberto é o seguinte: peça feedback. Por quê? Porque o chefe dele é a pessoa, o líder dele é a pessoa que vai o defender, né, numa promoção, numa possível cruzamento de carreira. Então eu penso que é muito importante a gente, pelo menos 3 vezes por ano, ter essa prática de sentar com o seu líder, pedir um feedback, perguntar como é que está sendo o meu trabalho, o que que eu posso melhorar, se é que o meu líder não faça isso. Né? Exatamente. Depois, a 5ª dica é: concentre-se nos resultados. O que que eu quero dizer isso? Mesmo que você tenha ideias brilhantes para melhorar a empresa, concentre no seu foco de trabalho, porque às vezes a gente está querendo resolver o mundo e a gente não resolve o nosso dia a dia. Então, o que eu digo é o seguinte: concentre no seu resultado, no seu foco, e faça o melhor possível nele. Deixa que a empresa tem toda uma organização cuidando. Obviamente, tu pode dar dica, tu pode, no teu momento de auxiliar, é importantíssimo que tu faça isso. Mas concentre no teu resultado, faça o seu resultado melhor. Né? E é uma coisa que é complicado, porque às vezes as pessoas têm tantas críticas da empresa que trabalham, mas não olham para a sua própria função, né? Para serem melhores. A 6ª dica, então, é: preste atenção ao tipo de pessoa que é elogiada dentro da empresa. Geralmente as pessoas se unem àquela questão da crítica que nós falamos anterior, em fazer panelinha, em ficar, e não prestam atenção naquela pessoa que é elogiada, naquela pessoa que sempre se destaca, porque provavelmente essa pessoa é uma pessoa exemplo para essa empresa. Então, não só preste atenção, né? Como segue esse tipo de comportamento, né? Então, se de fato o Roberto ele quer evoluir, ele tem que pensar nas pessoas que fizeram carreira legal dentro da empresa, quais são as pessoas que de fato são elogiadas, são tidas como exemplo, e seguir então esse modelo. E a 7ª é uma coisa engraçada, que ao mesmo tempo que é uma dica, as pessoas me questionam muito essa dica. É o seguinte: não questione o seu salário. O que é isso? Não questione o seu salário. Pô, então eu não devo ir pedir aumento de salário? Não, obviamente que a gente tem que saber se o nosso salário está dentro do mercado ou não. Porque eu acho que todas as pessoas têm que estar buscando esse equilíbrio, né, com o mercado. E todas as empresas têm que estar preocupadas também em equilibrar o salário do seu colaborador com o mercado. Mas o mais importante é pedir oportunidade dentro da empresa. Tipo assim, eu não estou pedindo, eu falar com o seu chefe não é questão só que eu quero que aumente o meu salário. Eu quero fazer mais para eu poder ganhar mais. Desenvolver outras atividades. Né? Então, o que eu posso fazer? Porque muitas vezes isso é bem comum em crises, em períodos de crises econômicas, as empresas enxugam o seu quadro de pessoal. E o que elas percebem quando elas enxugam? Que elas conseguem fazer muito menos, fazer muito mais com menos. Não é verdade? Então a gente não precisa chegar nesse momento, esperar a crise econômica. Às vezes a gente pode chegar para o nosso chefe, para o nosso líder e questionar o que eu posso fazer para ter mais oportunidade, porque eu quero elevar o meu ganho profissional. E de repente ele pode substituir uma pessoa que faça lá algo que não seja tão importante, pode agregar na atividade dele, e ele então possibilidade de aumentar o salário. Aumentar o salário, exatamente. Então são dicas boas. E essa oportunidade é relacionada a, por exemplo, investimento de cursos, alguma coisa mais específica? Também, às vezes sim, né? Às vezes a empresa pode estar precisando de um profissional específico, por exemplo. A empresa tem lá uma área de marketing, mas agora está precisando de um profissional que trabalhe com redes sociais. E essa pessoa que está trabalhando na área de marketing não é uma expert em redes sociais, até porque quando ela foi contratada não era essa a demanda, né? Então
ela mesmo vê essa oportunidade, ela buscar essa oportunidade na empresa. E que muitas vezes um curso desse é muito mais caro do que um mero aumento de salário. Exatamente. Né? Um investimento mais profundo. E eu sempre comento para as pessoas assim, quando a empresa está capacitando o profissional, seja até no dia a dia, ou seja enviando para um curso, tu não estás ganhando apenas para aquela empresa, tu estás ganhando para a tua vida, porque é algo que tu leva contigo depois daquele trabalho. Então o profissional ele tem que ter esse olhar assim um pouco mais estratégico, não só do aqui e agora, mas do futuro, porque a carreira, como a gente falou, é de 35 a 40 anos, ela é longa, ela é uma vida, não é verdade? Isso mesmo. Então foram 7 dicas super importantes, né, que nós também aprendemos aqui no programa. Maravilhosos. Agora, tem alguma dica bem especial, Carolina, assim, que pra gente fechar assim com chave de ouro mesmo? Então, tem uma dica de ouro aí que eu trouxe, que é o seguinte, a gente, eu penso que as pessoas, elas têm que fazer mais do que esperam dela. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma pessoa de sucesso. Ir além. Né? Eu entregar para a empresa mais do que ela me pede, ela me solicita. Muitas vezes a empresa te solicita, por exemplo, fazer um relatório. Faça mais esse relatório mais e melhor, né? Busque informações além do que foi solicitado. Então, a última dica, a dica de ouro é assim, faça mais do que foi lhe solicitado, surpreenda a empresa, porque com certeza a sua carreira será surpreendida também. Olha, depois dessas 7 dicas, a gente vai começar, todo mundo aqui vai começar o ano melhor. Olha, então. Obrigada, viu, mais uma vez pela tua participação. Também. Obrigada a você, telespectador, que tem acessado o site carolinalinhares.com, participado do nosso passo a passo, né, tirado dúvidas. Então, a gente volta no próximo programa, né? Exatamente. E que continuem fazendo as perguntas, porque estão bombando e eu estou adorando responder. Tá certo, obrigada, Carolina. Obrigada também. Nós vamos ao nosso segundo intervalo comercial e já voltamos com mais TV Com Tudo Mais para você.